Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, nós vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Atos 27. Nós vamos começar a leitura a partir do verso 9. Os perigos da viagem. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o norte e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euraquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando-se este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro do mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: Hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança.
pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos. E depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviavam o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podia encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme. E alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer. E ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros ao lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhes as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Amém. O tema que eu vou trabalhar nesta noite é como passar vitoriosamente pelas tempestades da vida. Irmãos queridos, é claro que todos nós escolhemos o destino da nossa viagem, mas não temos o poder de escolher a maneira de chegar lá. Fazemos planos, mas é a mão de Deus que nos dirige. Às vezes os nossos planos se frustram, mas o plano de Deus jamais pode ser frustrado. A nossa vida aqui é comparada com uma viagem. Aliás, o grande clássico, O Peregrino, de John Bunyan, ilustra muito bem isso. A nossa vida é como a viagem de um peregrino, desde a terra ao paraíso celestial. Nesta peregrinação, enfrentamos desertos tórridos, vales escuros, pântanos lodacentos, mares revoltos. E a vida é assim, é uma viagem. Assim também ilustrou Homero em seu livro Odisseia, que descreveu a vida como uma viagem. Esta viagem de Paulo a Roma, certamente não é uma alegoria, é uma realidade dramática, que tem para nós lições muito oportunas para nos ensinar. Agora notem isso.
Mesmo quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, e até mesmo a nossa em sintonia com a vontade de Deus, nós encontramos ainda pela frente tempestades convulsivas. Paulo escreve na sua carta aos Romanos, capítulo 1, versos 14 a 16, que ele tinha vontade de ir a Roma, era seu sonho ir a Roma. E Deus disse para ele em Atos 23, 11, que ele deveria comparecer diante de César em Roma. Agora, quando ele caminha para Roma, ele enfrenta uma tempestade, ele enfrenta um naufrágio, ele é picado por uma víbora. Ele chega em Roma não como sonhara um dia chegar, ele chega assim, algemado, preso. O plano dele pode não ter saído rigorosamente de acordo com como ele planejara, mas o plano de Deus saiu rigorosamente de acordo com o que Deus planejou. Para fazermos uma viagem segura, diante das tempestades da vida, nós temos que atender algumas coisas. Primeiro, nas tempestades da vida, nós precisamos estar atentos às placas de sinalização colocadas por Deus ao longo do caminho. E agora, com a sua Bíblia aberta comigo, você vai perceber isso. Se você perceber, quando Paulo está saindo, no versículo 9 do texto lido, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa. Por que perigosa? Porque o inverno estava chegando. E os 3 meses de inverno rigoroso, aquela região era quase inavegável. Não era prudente viajar. É por isso que quando Paulo está preso em Roma, ele escreve para Timóteo: meu filho, venha, mas venha antes do inverno, porque no inverno não dá para navegar. O inverno estava chegando e Paulo, percebendo isso, que a viagem seria, a navegação seria perigosa, dá o seguinte conselho, a seguinte advertência no verso 10: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Primeira coisa, advertência. Aquele comandante não deveria ter zarpado, não deveria ter começado a viagem. Paulo os adverte com muita consciência. Sabe, irmãos, também na jornada da vida, Deus coloca placas no nosso caminho, nos advertindo. Se nós não ouvirmos os alertas desses avisos de Deus, se nós não lermos essas placas de Deus ao longo do caminho, correremos o risco de fazermos uma viagem desastrosa. Deus coloca placas. Por exemplo, você nem pode imaginar o que é fazer uma viagem de carro sem obedecer às placas, sem observar as placas. Quem não observa as placas de aviso, corre o risco de um acidente grave e de provocar tragédias na vida de outras pessoas. Deus coloca placas. Por exemplo, quando um adolescente chega em casa às 3 horas da madrugada, isso é uma placa. Isso é um aviso, isso é um sinal. Quando marido e mulher não conversam mais, não dialogam mais, não têm afeto mais um pelo outro e tratam o outro com rispidez, isso é um aviso, isso é uma placa. Quando você passa mais tempo diante da televisão assistindo as novelas todas da Globo, em vez de ler a Bíblia, isso é uma placa, isso é um aviso, isso é um outdoor de Deus. Deus coloca placas ao longo do nosso caminho. Mas veja você no versículo 11, o descrédito. Confira aí o verso 11. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Talvez pensasse assim, esse Paulo pode entender muito bem de Bíblia, ele é missionário, ele é pregador e tal, mas de navio, de embarcação, de viagem marítima, eu não entendo não, isso aqui é com a gente. Talvez muitas pessoas desacreditam também das coisas de Deus, não querem os conselhos de Deus, não querem ouvir a voz de Deus, não buscam a orientação de Deus. E eu fico olhando, irmãos, quantos filhos, por exemplo,
que se tivessem ouvido pai e mãe, na época do namoro, quantas lágrimas teriam evitado? Quantas tragédias teriam sido evitadas? Quantos crentes que se tivessem ouvido o conselho de seus pastores, de seus conselheiros, de seus líderes espirituais, quantos problemas não teriam sido evitados? Deus adverte, Deus coloca placas, Deus coloca sinais ao longo do nosso caminho. Se nós não dermos crédito, nós estamos caminhando para um grande desastre. Terceira coisa, veja comigo o verso 12. Você pode ler o 12 comigo? Não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e passar o inverno, visto ser um porto de Creta, para olhar para o norte e para o sudeste. A voz da maioria nem sempre é a voz de Deus. Eu fico imaginando o seguinte: o comandante, talvez querendo ser bem democrático, pensou assim: vamos fazer uma enquete aqui. O que você pensa? O que você acha? E você? E você? O que você acha? E você? E você? O que você acha? Não, vamos partir. Esse Paulo aí não está com nada, não. Essa orientação dele, isso aí é querer apavorar o povo, sem fundamento nenhum. Vamos viajar. Está tudo bem. Vai dar certo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nem sempre a maioria está certa. Nem sempre. Você não é governado pela opinião da maioria. Você é governado pela direção de Deus. De Deus. Eu volto a me referir ao que aconteceu essa semana passada nos Estados Unidos. Talvez a Suprema Corte, por 5-4, tomou a decisão de considerar o casamento homossexual legal em todos os 50 estados, porque já viu enquete de que 52% da população americana é favorável a isso. É a maioria. Mas nem sempre a maioria está com a razão. Mas nem sempre a maioria está com a verdade. Mas nem sempre quando a maioria segue um caminho, esse caminho é o caminho certo. O que define se o caminho é verdadeiro não é se a maioria está andando por ele. Aqui eles entram num processo desastroso porque quiseram seguir o caminho da maioria. Foi o que aconteceu com Sansão. Ele deu uma festa, como um nazireu não podia dá-lo, regado a bebida alcoólica, porque diz o texto que quis ser semelhante aos moços da sua época, e quis seguir a maioria, quando ele não era produto e nem resultado da maioria, ele era um homem consagrado a Deus. Quarto lugar, quem não escuta conselhos, escuta, coitado. Esse é um ditado bem brasileiro. Quem não escuta conselhos, escuta, coitado. Veja comigo, versículo 13. A aparente segurança, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Sabe, pastor Ival, o que eu penso? Eu acho que quando Paulo deu aquelas orientações, não vão partir não, gente, vai ser perigoso, vai ter perda do navio, vai ter perda de bens que nós estamos levando aqui. Começam a navegar, o mar tranquilo, espelhado, vento brando. Eu acho que houve um bochicho dentro daquele navio. Está vendo aí? Ó? Esse Paulo não está com nada, sabe de nada. Está vendo aí que coisa tranquila? Que viagem maravilhosa. Está tudo tão bem. Está dando tão certo. Deixa eu dizer para você, querido, o pecado nunca de imediato apresenta para você a sua carranca. Não, ele é doce, ele é gostoso, ele é atrativo, ele é bonito. O diabo não vem com um tridente na mão, cuspindo fogo. Ele vem sedutor, cheiroso, perfumado, belo, encantador. É sempre assim. Pensa comigo, se o camarada que é tentado a fumar o primeiro baseado pudesse ter noção do final dessa linha, alguém arruinado, saúde sucateada, o nome arruinado, a reputação destruída, no fundo do poço, sem descrédito, sem moral, sem dignidade, sem apoio de mais ninguém, um lixo humano. Se a pessoa fumaria o primeiro baseado. Pense comigo, se uma pessoa que tomou o primeiro gole pudesse olhar lá no final da
tirado de lá pelo pai, pela mãe, pelo marido, pela esposa, pelos filhos, a vergonha, o opróbrio, a miséria, a desgraça, você tomaria o primeiro gole. Imagine comigo uma pessoa que é chamada para a sedução de um caso amoroso, se ele soubesse quantas desgraças isso traria para a vida dele, para a casa dele, para a descendência dele, se ele cederia àquela sedução. Aparentemente está tudo bem, a viagem está boa, está tendo até sucesso o que eu estou fazendo, vai dar tudo certo, eu vou escapar. Veja o 14 comigo. O perigo, entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Eroquilão. Veja você que a coisa muda de uma hora para outra, transtorna de uma hora para outra, a crise chega sem mandar telegrama, o problema se estabelece sem mandar aviso prévio, transtorna tudo, vira tudo de ponta cabeça. De repente aquilo que estava tão calmo, tão tranquilo, tão seguro, tão sob controle, já não tem mais controle nenhum. A fase seguinte é a impotência, olha o verso 15. Sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Perdi o controle. Não adianta você estar com a mão no leme mais. Você quer ir para a direita, você tem para a esquerda. Você quer ir para a esquerda, você tem para a direita. Você quer ir para frente, você tem para trás. Você está dando uma charré. As coisas fugiram da sua mão. Você não está mais no controle. Quando nós não observamos as placas de Deus no nosso caminho, chega um ponto em que nós perdemos o controle da situação. E aí, a fase seguinte é o prejuízo. É o prejuízo. Olha os versos 18 e 19 comigo. Açoitado severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviava o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. O pecado é sempre assim. Ele subtrai. Ele causa prejuízo. Eu costumo dizer 3 frases que eu aprendi e me marcam muito. O pecado é uma fraude. É um engodo. Ele vai levar você mais longe do que você gostaria de ir. Ele vai reter você mais tempo que você gostaria de ficar. Ele vai custar para você mais caro do que você gostaria de pagar. Leia as placas. Leia as placas. Mas o final da linha qual é? O desespero total. Olha o verso 20. Pode ler o verso 20 comigo? E não, aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Fundo do poço, fim da linha, não tem mais esperança. Quando você não lê as placas de Deus ao longo do caminho, as tragédias vão acontecendo, um abismo chama outro abismo, chega ao ponto, você perde a esperança. Não tem mais saída, não tem mais solução. Sabem por quê? Porque lá atrás, você devia ter seguido as placas, você devia ter olhado os sinais de Deus, e você os ignorou, e agora está colhendo as inevitáveis consequências da negligência e da desobediência. Mas é um segundo ponto que eu quero tratar com você. Nas tempestades da vida, precisamos olhar para Deus e não para as circunstâncias e nos levantarmos como encorajadores. Primeiro, na tempestade, encoraje as pessoas e encaminhe as pessoas para a vida. Veja o verso 21 e 22 comigo, vamos juntos. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido, e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Paulo poderia ter tomado a seguinte posição: eu avisei, não avisei?
Agora aguente. Agora se virem. Agora morram. Ele não deixou de ser íntegros. Olha, vocês não deviam ter vindo. Eu falei mesmo. Agora, gente, já que nós estamos nessa enrascada toda e eu estou aqui também, como fruto da decisão errada de vocês, vamos fazer uma coisa? Vamos ter ânimo. Vamos levantar a cabeça. Porque quando está tudo ruim, irmãos, tem gente que só puxa para baixo ainda mais um pouquinho. Não vai piorar mais. Não, esse troço vai ficar pior ainda. Esse navio vai afundar daqui a pouquinho. Agora é que não vão morrer mesmo. E aí, em vez de trazer uma palavra de esperança, traz mais pânico, traz mais medo, traz mais desespero. É magnífico isso, porque você exorta. Mas chega uma hora em que não adianta você botar mais peso nas costas das pessoas, não adianta botar mais drama na cabeça das pessoas. É hora de você dizer, tem saída, tem solução, vamos esperar em Deus, vamos olhar para cima, vamos olhar para o céu, Deus vai abrir uma porta para nós, Deus vai nos dar uma saída e uma solução, tenha um bom ânimo. O mundo está cheio de pessimistas, irmãos. Gente que aposta que vai dar errado. Gente que empenha todo o seu esforço para dizer, não vai dar certo. É preciso, nessa hora, você se levantar e pôr a sua confiança em Deus. Em outras palavras, na tempestade, não procure culpados, busque soluções. Busque soluções. Segunda coisa, na tempestade, abandone o medo. Olha comigo o verso 22. Já agora vos aconselho bom ânimo. Ô, gente, o medo gera pânico. O medo é o antônimo da fé. O medo é o contrário da fé. Onde tem medo, não tem fé. Você fica olhando para o Brasil, né? A gente está todo mundo aí descontente, não tem ninguém feliz. Eu, pelo menos, se tem, eu não consigo encontrar ainda. Toda pessoa com que eu converso está pessimista, está desanimado, está querendo sair do Brasil, está dizendo que a crise vai piorar, e talvez piore um pouquinho mesmo, e tal. E não, acabou. Deixa eu dizer para você, você na crise não deve ficar olhando para a circunstância. Senão você afunda mesmo, senão você naufraga mesmo. Na crise, Deus quer levantar você como alguém que diz, eu não tenho medo, porque a minha vida não é governada em Brasília, a minha vida não é governada pela economia do Brasil, a minha vida não é governada pelos acordos internacionais, pelas decisões das Supremas Cortes, a minha vida é governada pelo Deus Todo-Poderoso, e Ele está no trono, e Ele nunca enfrentou crise. Levante-se como um encorajador. Terceiro lugar, na tempestade, abra os olhos para ver as intervenções sobrenaturais de Deus. Confira comigo os versos 23 e 24. Vamos juntos? Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Louvado seja Deus. Lá em Atos 23:11, Deus apareceu para Paulo na cadeia, está preso em Jerusalém. Diz, olha, coragem. Assim como você deu testemunho aqui em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho também em Roma. Deus não muda de palavra. A circunstância não altera os propósitos de Deus. Os planos de Deus são vitoriosos, não podem ser frustrados. E agora, quando todos os recursos da terra se esgotaram, agora quando todos estavam sem qualquer esperança de salvamento, quando o homem chegou ao fundo do poço, ao fim da linha, e não havia nenhuma possibilidade humana de salvamento, Deus veio e manifestou-se, revelando-se a Paulo por meio de um anjo, dizendo,
calma, o meu plano não foi mudado. Calma, eu estou no controle. Calma, o erro dos homens não anula o meu plano. Calma, você vai ter que comparecer perante César. Este é o meu projeto e ele está em curso. Meus amados irmãos, eu quero dizer para você que o nosso Deus sempre vem ao nosso encontro na hora da nossa necessidade. Ainda que na quarta vigília da noite, ainda que andando sobre as águas, ainda que no fragor de uma tempestade, Ele não desampara os seus filhos. Quarto lugar, na tempestade, você precisa lançar suas âncoras. Confira comigo o verso 29, por favor. E receosos, pode ler comigo? E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Oh, amados, as âncoras são lançadas para dar firmeza, estabilidade. E eu gostaria, sem querer espiritualizar e romantizar o texto, que as âncoras aqui eram âncoras mesmo. Mas nós precisamos de algumas âncoras também. Eu não estou falando que nós estamos no meio do mar, nós estamos aqui, num templo seguro, andando sobre a terra. Mas nós podemos pensar em âncoras espirituais. Quais são essas âncoras que aparecem no texto? Primeira coisa que eu acho é a âncora da fé. Veja o verso 25 comigo. Vamos juntos? Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Sabe o que é fé? É você confiar que o que Deus falou, Ele vai cumprir. Fé. Fé significa, eu não estou sentindo, eu não estou vendo, a circunstância diz o contrário, mas eu confio que Deus está no controle. Isso é fé, porque Ele falou, e eu creio que o que Ele falou é a verdade. Isso significa o seguinte, meu amado, o último capítulo da sua vida ainda não está escrito. Na mente de Deus está, na sua percepção ainda não. Há um tempo atrás, uma querida irmã, uma amiga pessoal, conhecida por muitos aqui, doutora Edmei Williams, é uma pregadora que tem abençoado muitas igrejas, muitas pessoas ao redor do mundo, que tem um trabalho social muito importante no Morro Santa Marta, no Rio de Janeiro. E ela tem um trabalho social lá e atende muitas crianças carentes. E ela tinha um barracão lá em cima do morro, onde ela abrigava as crianças. E um dia ela foi acordada de madrugada, porque houve uma grande tempestade no Rio de Janeiro. E o único barraco que caiu no morro foi o barraco que abrigava aquelas crianças de uma missão evangélica cuidada por Edmei Williams. E a imprensa estava lá, e os curiosos estavam lá, e ela foi pressionada por todo lado. Mas cadê seu Deus? Por que o seu Deus não impediu que esse barraco caísse? O único barraco que caiu aqui foi o seu. Se Deus existe, por que permitiu isso? Por que Deus não socorreu você? E ela foi sendo imprensada. Como lá no Salmo 42, o teu Deus, onde está? Você não acredita em Deus? Ele não é fiel a você? Ele não é protetor? Por que você passa por luta? Por que você fica doente? Porque você perde o emprego? Porque você passa crise na sua vida? Porque você enfrenta problema na sua família? Cadê o teu Deus? E a Edmé ficou imprensada. Num dado momento, Deus deu paz ao coração dela. E ela disse o seguinte: sabe por que Deus derrubou esse barraco de tábua? Que Deus não quer mais um barraco de tábua aqui. Deus quer aqui um edifício de 3 andares, de concreto, firme, sólido, e é o que vai acontecer aqui. E eles construíram um edifício de 3 andares, de concreto. Tem horas, sabe uma coisa? Que Deus precisa derrubar o nosso barraco, para construir um edifício. Você precisa ter fé. Quando Deus derruba o barraco, é porque quer construir algo mais sólido na sua vida. Segunda âncora, confira comigo.
A âncora da adoração. Olha o verso 35, irmãos. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos. E depois de o partir, começou a comer. Ora, você, num jantar de família, num almoço de família, cercado de pessoas queridas, num ambiente agradável, se tiver calor, você liga o ar-condicionado, se tiver frio, você bota uma roupa bem quentinha, e põe lá um jantar bem gostoso, e aí você, Senhor, agora vamos dar graça, aí você dá graças e tal. Eu estou falando num ambiente que tem 14 dias, eles não comem, estão tomados de medo, de pânico, de pavor, a morte mostrando para eles arranca toda hora, nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer, não tem chance, não tem jeito, não tem saída para nós estamos encurralados pela morte, não tem saída para nós, o problema é grande, o problema é grave, não tem saída, não tem jeito. E nesse contexto de turbulência, Paulo pega um pão, o parte e adora a Deus e dá graças a Deus. Coloque a âncora da adoração, das ações de graças, não quando o problema já foi embora, mas pela fé, dê graças a Deus, sabendo que mesmo na tempestade, Deus continua no controle da situação. Eu fico pensando, pastor Ival, no Abraão. Abraão tinha 100 anos de idade, 100 anos de idade, empurrando um carrinho de bebê, quando não havia bebê. Quando a mulher dele tinha 90 anos, ainda era estéril. Mas não tem mais jeito. E eu imagino, quando alguém perguntava, e aí, ancião, e o seu nome aí? Meu nome é pai de uma numerosa multidão. Cara, legal. E quantos filhos? Não tem ainda não, estou esperando. Tadinho do velho, ficou gagá. Deixa eu dizer para você, querido, Abraão creu contra a esperança, diz a Bíblia, e se fortaleceu. Adore a Deus na crise, dê graças a Deus na escassez, dê graças a Deus diante dos perigos da vida, não por causa dos perigos, mas porque o seu Deus está no controle dos perigos. Terceira âncora, a âncora da oração. Olha o verso 29 comigo, você pode ler o 29? Vamos juntos? E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Eu nunca vi nenhuma oração mais óbvia do que essa, nunca. Sabe por quê? Se você orar para o dia amanhecer, o dia amanhece. Se você não orar para o dia amanhecer, amanhece do mesmo jeito. Você já orou para o dia amanhecer alguma vez? Que ele vai amanhecer. Se você orar, ele amanhece. Se não orar, ele amanhece também. O que significa que eles oraram para o dia amanhecer? Sabe por quê, irmãos? Tem hora que a noite está tão escura. Tem hora que a noite é tão trevosa. Tem hora que o aperto da alma é tão grande. Tem hora que o sofrimento é tão atroz. Você diz, meu Deus, o amanhece esse dia, eu não vou aguentar. Meu Deus, o Senhor apressa essa luz chegar, ou eu vou perecer. Eu não sei se você está colocando a âncora da oração. Deus, me socorre, Senhor. Deus, me ajuda, meu Deus. Deus, vem ao meu encontro, Senhor. Deus, me dá um sinal do teu favor, meu Deus. Sabe o que aconteceu? Olha o verso 39. Leia comigo. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Está aqui, tá bom.
Ou gente, eles estão numa viagem no meio do mar, para lá, para cá, sem saber se é dia, se é noite, não tem sol, não tem estrela, só tem escuridão, só tem desespero, só tem ameaça da morte, e eles oraram para quê? Para amanhecer o dia, e quando o dia amanhece, amanhece também a solução, louvado seja Deus. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus. Quarta âncora, olha comigo o versículo 26. Pode ler comigo? Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha, a âncora da certeza. Você pode repetir essa frase comigo? É necessário. É necessário. É necessário. Tem coisas que são necessárias. Era necessário Jesus passar por Samaria. Era necessário eles darem numa ilha. Isso é certeza de que Deus traçou um rumo para a sua vida e Deus não vai frustrar o seu propósito. Certeza. Mas é o terceiro ponto, irmãos. Nas tempestades da vida, precisamos nos distinguir dos demais. Vá comigo para o capítulo 28. Primeira coisa que você precisa fazer, filho, é aproximar-se da fogueira, daquilo que pode aquecer você. Versículo 1 e 2. Diz o texto aí que eles chegaram numa ilha chamada Malta, que os bárbaros aqui não é que eram ignorantes ou rudes, não. Bárbaros aqui significava que eles não falavam a língua grega. Trataram todos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía, por causa do frio. Pensa comigo o seguinte, estava chovendo, estava fazendo frio, nem precisava estar chovendo não, porque eles tinham que salvar na água lá, então todo mundo molhado. Mesmo que tentasse enxugar, depois de sair do mar, estava chovendo, com frio, todos ensopados, podia pegar uma pneumonia. De repente, falou, já nós nos livramos do mar, mas agora a doença nos pega, o resfriado nos pega. Aí os malteses, os bárbaros, fizeram o quê? Uma fogueira para aquecê-los, para enxugá-los, para aquecê-los. E eu quero dizer para você que tem hora, sem espiritualizar demais o texto, nós precisamos nos aproximar daquilo que nos aquece, sabe? Precisamos de um ambiente mais quentinho. Precisamos de um coração mais fervoroso. Precisamos pedir a Deus que a nossa igreja seja mais calorosa, cheia do Espírito Santo. A gente precisa se aproximar daquilo que nos aquece. Você precisa estar perto daquilo que ajuda você a ficar mais aquecido. Você precisa se aproximar do fogo. Não estou falando de fogo estranho, estou falando do fogo de Deus. Do fogo que aquece, do fogo que ilumina, do fogo que purifica, do fogo que alastra. Você precisa de andar com gente mais crente que você. Você precisa de andar com pessoas que influenciam a sua vida positivamente, que vão para frente, vai dar certo, vamos orar, vamos crer, vamos trabalhar, vamos fazer, Deus está conosco. Segunda coisa, irmão, cate os seus gravetos para alimentar a fogueira. Olha o verso 3 comigo, você pode ler? Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos. Só vai até bom. Pense comigo nessa história aqui. Quantas pessoas tinham no navio, vocês lembram? 276 pessoas. É claro que se os bárbaros os acolheram com urbanidade, eles estavam por perto. Então devia ter mais de 300 pessoas, não é isso? A única pessoa desse grupo que pensou assim, essa fogueira é tão boa, ela é tão gostosa, ela é tão necessária, ela está nos fazendo tão bem, ela não pode apagar. Eu quero alimentar essa fogueira. E foi fazer o quê? Pegar graveto para jogar na fogueira. O que significa isso? Deixa eu dizer para você, eu vim aqui nessa noite a juntar os meus gravetos para aquecer meu coração. A gente precisa juntar gravetos para aquecer o casamento,
ser mais amoroso. De repente, marido, você pode ser mais carinhoso com a sua mulher, que você está sendo até hoje. Qual foi a última vez que você mandou flores para sua mulher? Qual foi a última vez que você deu um presentinho para ela? De repente, mulher, você pode fazer um jantar especial para o seu marido. Tem muito tempo, você só faz para a visita que chega na casa. Faz para ele, vai ficar surpreso. Cata os seus gravetos. Catar os gravetos, sabe o que significa? Faça investimento. Faça um investimento. Eu estava lendo um fato muito interessante de um engenheiro. Estava desempregado. E ele escutou, leu no jornal que tinha uma empresa, grande empresa da cidade, que tinha uma vaga para engenheiro. E ele botou o seu melhor terno, sua pasta mais bonita, botou o seu currículo, e não era um currículo meia boca como o Rival alertou nós agora há pouco, currículo bom, robusto, se dirigiu à empresa. Eu sou engenheiro, li que tem uma vaga aqui para engenheiro, eu gostaria de pleitear essa vaga. Aí a pessoa que o atendeu com muita cortesia e disse, olha, infelizmente a vaga foi preenchida hoje de manhã, não tem mais, agora só tem vaga aqui para motorista. Aí o engenheiro, frustrado, cabisbaixo, saiu, se dirigindo lá, um pátio onde estava estacionado seu carro. De repente, quer saber de uma coisa? Eu sou motorista, estou desempregado. Voltou, disse, olha, eu sou motorista, aqui está a minha carteira, eu gostaria de pleitear a vaga de motorista. O gerente da empresa escutou lá do escritório dele. Vem cá, é de gente desse jeito que eu preciso da minha empresa aqui. Gente que topa tudo. Gente que esteja pronta a começar de baixo. Você está contratado. Esse homem se transformou na pessoa do mais alto escalão daquela empresa. Sabe por quê? Porque teve disposição de catar os seus gravetos. Começa de baixo. Começa pequeno. Comece sem muita pretensão. Cate os seus gravetos. Invista. Mantenha esse fogo aceso. Ninguém começa subindo uma escada do 10º degrau. Começa no 1º degrau. Terceiro lugar. As víboras estão soltas. Cuidado com elas. Olha o verso 3. Quando ele jogou aquele feixe de gravetos, diz o verso 3, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. E diz o texto que quando os bárbaros viram aquela víbora presa na mão do Paulo, gritaram logo, é um assassino, tenta se livrar do mar, a justiça não o deixa viver. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que os bárbaros fizeram aqui? Talvez até sem saber, remexeram no passado de Paulo. Ele tinha sido um assassino mesmo. Ele exterminou muita gente em Jerusalém. Cuidado com as víboras, porque as víboras, quando atacam você, as pessoas são tentadas a revirar seu passado. A relembrar você coisas que você fez lá atrás, mas que pela graça de Deus, o sangue do Cordeiro já limpou, já lavou, você não deve mais nada, você já está justificado, já está perdoado, já não tem mácula nem mancha para você mais diante do trono do Deus Todo-Poderoso. Quarto lugar, veja o verso 5 comigo, jogue a víbora no fogo. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mal nenhum. Paulo balançou a mão e jogou a víbora no fogo. Ele tirou o veneno da sua vida. Tem gente que às vezes, com a sua atitude, parece uma víbora que joga veneno em você e rotula você. É assassino. É ladrão. É mau caráter. Talvez até isso fez parte lá do seu passado. Mas um dia, Jesus Cristo entrou na sua vida, transformou o seu coração. Você nasceu de novo.
Você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. E agora Deus olha para você e diz: está justificado, não deve mais nada, está aqui com a minha lei, com a minha justiça. Eu quero concluir com o último ponto dizendo o seguinte: nas tempestades da vida, nós precisamos ser encorajados pelas promessas de Deus. Primeira promessa: Deus é poderoso para levantar gente desconhecida para ajudar você. Olha o verso 2 comigo, por favor. Pode ler comigo o verso 2? Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Os bárbaros nunca tinham visto Paulo, nunca tinham visto aqueles prisioneiros e trataram com urbanidade. Sabe o que significa isso? Que Deus pode levantar gente que você nunca viu, que nunca te conheceu, para abençoar você. E Deus é assim. Ele te surpreende. Às vezes as pessoas mais próximas de você vão passar batido na sua vida. Gente que nunca te viu vai endereçar bênçãos particulares especiais à sua vida e você vai ficar surpreso. Surpreso. Deixa eu contar só um detalhezinho aqui, uma história que eu achei muito engraçada. Boa, confortou o nosso coração. Eu e os meninos estávamos morando nos Estados Unidos, vindo embora. E nós tínhamos comprado um carro velho lá, e na hora de voltar tinha que vender o carro. E o missionário que morava do meu lado, que era colombiano, disse: eu preciso do seu carro, só que eu tenho que dar $1.000 a menos do que o valor dele. Eu falei: tudo bem, já que você tem que dar, eu não vou fazer nada, tem que entregar o carro. Aí passei o carro para ele. Só que nós tínhamos que voltar no dia 12 de setembro de 2001, vocês sabem o que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001, ficamos retidos lá 4 dias, e nós só entregamos o carro no dia de vir embora. E aí a Tinha estava com um trabalho lá na escola, e nós tínhamos um presentezinho para comprar para uma pessoa querida, custava $300, mas nós estávamos com dinheirinho contado já e tal. Mas como é que vamos fazer para comprar? $300 está meio caro o negócio. Aí no último dia de entregar o carro, a Tinha vai para a escola, daqui a pouco ela me liga, falou: olha, bati o carro. Ai meu Deus, não entreguei o carro ainda, o que eu vou fazer agora? Não tinha 300 para comprar o presente, vou ter que pagar agora não sei quanto para consertar o carro. Uma caminhonete, truque, bateu na traseira de um Toyotinha velho. A picape foi tirada no reboque. Quando eu chego, eu falei: cadê o carro batido? Não tinha nada na traseira do carro, nada. Aí pegamos o carro, levamos para casa, botamos na garagem. Nem falei para o cara que comprou o carro, porque não parecia nada mesmo não. Não tinha nada para ver. Não tinha nada para ver. Deu meia hora, a campainha toca. Chega um policial, um guarda de trânsito, um policial. O senhor é o dono desse carro? Eu falei: sim, senhor. Esse carro que bateu? Eu falei: sim, senhor. E ele pegou o computadorzinho, ao final das contas, ele falou: estou te entregando $300. Eu falei: como assim? Como o senhor está me entregando 300? Nem eu tenho obrigação de entregar para o senhor $300. É mesmo? Mas como assim? Não, porque isso aí faz parte do processo. Se o carro bateu, não aconteceu nada, $300 do senhor. Eu falei: muito obrigado. Não dá para bater outra vez, não? Hoje Deus faz até você bater um carro para te ajudar. Deus é Deus. Deus é Deus. Ele levanta gente que você nunca viu para te abençoar. Segunda coisa, irmão, preste minha atenção nisso. Deus é poderoso para proteger você de todo mal. Quando aquela víbora prendeu na mão do Paulo, olha o verso 6 comigo. Paulo jogou a víbora lá no fogo, mas os bárbaros não acharam que estava resolvido o problema, não. Leia o verso 6 comigo. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, aí depois, deixa para depois que eu vou entrar no outro ponto ali. Preste bem atenção. Tem gente que vai olhar para você e diz: ele vai inchar. Ele vai cair. Não aguenta essa rebordosa não, ele vai cair.
Ele vai morrer. Tem gente que aposta que você vai fracassar. Mas o seu Deus é o Deus que livra você do mal. O seu Deus é o Deus que livra você do mal. A morte pode estar lavrada, o fracasso pode estar humanamente determinado, mas Deus reverte a situação. Louvado seja o Senhor. Terceiro lugar. As pessoas que rotulavam você terão de mudar de opinião a seu respeito, quando você anda com Deus. Veja o verso 6 agora de novo, agora vamos ler todo, vamos juntos. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Agora não é nem um assassino e nem um Deus, é um servo do Deus vivo. Quando você anda com Deus, irmãos, as pessoas que rotularam você, as pessoas que tentaram jogar veneno em cima de você, as pessoas que acreditavam que você ia inchar, que você ia cair, que você ia morrer, vão ter que mudar de opinião. Não, esse homem é um homem de Deus. Não, essa mulher é uma mulher de Deus. Deus está com ele. Eu não posso negar isso. Eu tenho que admitir que a mão de Deus está presente na vida dessa pessoa. Louvado seja o Senhor. Finalmente, queridos, finalmente. Última promessa. A ilha do seu naufrágio pode ser o lugar da sua oportunidade. Veja o verso 10 comigo. Se você ler no verso de número 8, o pai do prefeito da cidade, chamado Públio, estava doente. E Paulo orou por ele, impôs as mãos sobre ele e o curou. Versículo 9. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram o quê? Curados. Qual o resultado? Versículo 10. Os quais, os que foram curados, fizeram o que com Paulo? Nos distinguiram com muitas honrarias. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Sabe de uma coisa? Não foi a tempestade, nem o naufrágio que levou Paulo à ilha de Malta. Foi a mão da providência de Deus. Era necessário que eles fossem dar nessa ilha. Porque Deus viu que tinha um homem doente lá. Tinha muita gente doente lá. E diz, eu tenho dentro desse navio aí um homem que vai impor as mãos sobre eles. E eles vão ser curados. Deus amou aqueles pagãos, Deus amou aqueles bárbaros, doentes, desiludidos, em trevas, na escuridão. Tinha dentro de um navio um homem enfrentando uma grande tempestade. Sabe o que Deus faz? Eu vou levar essa tempestade a dirigir esse navio para essa ilha. Os homens vão pensar que é acaso, os homens vão pensar que é a tempestade que levou, que foi o vendaval que levou. Mas a minha mão está dirigindo esse navio. Vai se arrebentar todo. Mas eles vão desembarcar na ilha. Para que gente que não tinha esperança possa ter esperança. Gente que estava em trevas possa ver a luz. Gente que estava doente possa ser curado. E esse mesmo Paulo, que agora tem que ir para Roma, porque Deus o queria em Roma. Você pode ir, Paulo, nós vamos te honrar. Tudo que você precisar está aqui, Paulo. Vai com a bênção de Deus e com o nosso cuidado. Irmãos queridos, a vida é marcada por tempestades. Mas o nosso Deus faz o seu caminho na tormenta.